bom dia, bom dia. Pastor Eva com você nesta manhã, juntinho neste mover profético diário e o sobrenatural acontecendo, vindo em direção das nossas vidas, da sua vida, norte e sul, leste e oeste, onde chega a nossa voz. Chega também os milagres criativos de Deus agindo e operando. Você tem visto aí a palavra revelada de Deuteronômio 28? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando o quê, pastora? Olha lá. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha o que vai acontecer, queridos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Olha o verso 5 de Deuteronômio 28. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Com essas palavras, pastor Eva declara um dia muito produtivo, muito abençoador. E que você creia que Deus está agindo, Deus está operando, Deus está restaurando, Deus está restituindo, Deus está abrindo portas e Ele também está fechando portas. As promessas do Senhor são verdadeiras, são reais e elas acontecem e elas se cumprem na sua vida. Você precisa crer, perseverar. A perseverança, a confiança, confiar que o Senhor segura nas suas mãos e diz: não temas, eu estou com você todos os dias da sua vida. Quando você está bem, Ele está com você. Quando você está mal, Ele está com você. Quando você tem tudo, Ele está com você. Quando parece que não tem nada, Ele está com você. Quando Ele responde tudo, Ele está com você. Quando Ele não responde, Ele continua com você. Então o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e tudo o que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então você pode declarar isso? As minhas mãos são abençoadas, as minhas mãos são abençoadoras, mãos que dirigem, mãos que fazem alimentos, mãos que assinam documentos. Você já fez isso? Quando você está ali lavando as suas mãos? Você já abençoou as suas mãos? As minhas mãos, pastor, é o fruto do meu trabalho. Eu dirijo, eu assino papéis. O que você faz? Deus está declarando para nós nessa manhã tudo. Onde você puder colocar as suas mãos, Ele já te abençoou. Então, quando eu acredito, acontece. Que o Senhor te abençoe poderosamente. A programação só está começando e o mover continua agindo aí na sua vida, na nossa vida, poderosamente. Pastor Edson, bom dia. Exatamente. Bom dia, pastora Eva. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao Paraná, ao Brasil, ao mundo, ao planeta que pede socorro, ou seja, através do povo, das pessoas. E cremos que Deus está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias. Deus cuida de cada detalhe. E cremos que hoje, nessa sexta-feira, hoje chegando aí nosso último programa da semana, se você é novato, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. E hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Muito bem-vindo, você, meu querido e minha querida. Você que já nos acompanha há algum tempo, ou se está pela primeira vez, que seja muitas e muitas vezes ouvindo a gente aqui pelo rádio ou pela internet. E nós temos aqui o nosso WhatsApp, que é onde a pessoa pede oração,
ela dá o seu bom dia, confirma a sua audiência, manda o seu testemunho. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos ter 2 testemunhos, tá? Eu quero dizer que nós temos 2 testemunhos. Um chegou ontem, no finalzinho do programa, não deu tempo de pôr no ar. É um áudio, você vai ouvir daqui a pouco, e justamente é uma bênção financeira. Se você presta atenção no que eu falo e você ouve a gente quase todo dia, na segunda-feira ainda eu disse que essa semana seria uma semana de desbloqueio financeiro. Seria uma semana de portas abertas, algo que estava travado, retido, no sentido financeiro, ia ser liberado. E ontem chegou um depoimento desse tipo de bênção que eu estava declarando e profetizando. E tem mais, porque quando... Você já viu aquela, pastora Eva e prezados ouvintes, quando você começa a orar por algo, quando você começa a profetizar algo, quando você começa a buscar a Deus por um propósito, por uma causa, e parece que daí você começa a orar e parece que daí que aí fica pior, dá aquela sensação que piorou, né? Então, isso é o trabalho do mundo espiritual, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele é o único que não quer que você ore, né? Porque a oração é o poder de Deus, né? A oração é o poder de Deus. E então a batalha é o seguinte: você ora, aí dá aquela impressão que não está acontecendo. Pelo contrário, continue buscando. Se você está orando certo, buscando a Deus, vai ter resposta. É igual uma guerra. Sabe quando parece que você está perdendo soldado, mas aí Deus vem e age. Então nós não podemos parar. Então tem esse testemunho que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. E chegou um outro também, agora de manhã. Estávamos a caminho aqui da emissora e um ouvinte mandou por escrito. Esse aqui eu vou ler daqui a pouquinho também. E é uma bênção também financeira, é profissional. A pessoa conseguiu passar num concurso público e a mãe está relatando aqui, a gente vai contar já já. Também tem a ver com finanças, né? Por quê? Porque era o sonho dela trabalhar nesse emprego público, né? E ela passou. Então nós vamos ler daqui a pouquinho. Só estou ativando a sua fé aí, só estou assim ativando, encorajando você a prestar atenção, porque aqui no Agindo Deus, tudo que nós falamos tem importância. Até o bom dia, o amém, o agora, o a paz, testemunho, louvor, tudo aqui nós tratamos com muito carinho, entendeu? Inclusive a leitura do seu testemunho e assim por diante, tá bom? Repetindo aqui o nosso WhatsApp exclusivo, lembrando que esse número é exclusivo, sempre tem gente nova. Então eu gosto de explicar para quem está escutando pela primeira vez, esse número ele não tem vínculo com outros programas, tá? Então quando você que gosta de ouvir a Marumbi o dia inteiro, né? Então você tem que prestar atenção se você quer. Ontem mesmo eu recebi de uma ouvinte, ela queria ajudar um determinado programa, uma oferta. E eu, como eu tenho ética, eu falei, olha, o nosso programa é esse, assim, se quiser ajudar a gente também está precisando, mas o que você está falando é um outro, mas eu não tenho contato, né? Então só para os novatos entenderem. Porque a pessoa começa a ouvir o nosso número aqui há muitos anos que eu divulgo, a pessoa pensa que é da rádio. Não, isso aqui é do Ministério Agindo Deus. Então, cada programação tem o seu contato. Se alguém não divulga, é porque eles não têm o que nós temos, que é o WhatsApp exclusivo do Agindo Deus, tá bom? Eu gosto de esclarecer, porque eu sou meio naquele dos mínimos detalhes, né? Então, eu gosto de esclarecer para você não se confundir. E quando alguém confunde, o que eu puder ajudar, com certeza a gente ajuda, tá certo? Maravilha? Então tá bom, já uma canção, uma música, e depois eu vou ler o testemunho que eu falei, vamos colocar no ar também, que um é por áudio, né? Mas antes vamos ler aqui uma participação de uma ouvinte. Ela dá o seu bom dia com a paz e ela pede oração para o seu esposo, né? A ouvinte Caroline, lá de Bauru, do estado de São Paulo, como também do estado de São Paulo, o Sidney Firmino. Ele diz a paz e tenha um bom final de semana. Muito obrigado para você também. Agradecemos quem está mandando em áudio, a Nara de Dom Pedrito, agradecemos, a Maria de Colombo também, a Josélia de Pinhais, pessoas que enviaram por áudio, a gente agradece a sua participação. Como também o nosso ouvinte desejando um bom dia aos pastores Edson e Eva, desejando uma excelente sexta-feira a todos nós.
E uma frase aqui: para hoje desejo esperança e paz, que Deus esteja sempre em nossos pensamentos e ações. Maravilha. Muito bem. Já já então vamos de testemunho. Graças a Deus. E Ele age no impossível. Você faz o possível, mas o impossível é Deus que age, é Deus que realiza. Você estuda, você levanta cedo, você se especializa e você tem aí todas as suas habilidades que você já nasceu com elas. Você só precisa despertar para isso. Então, muitas pessoas enterram os seus próprios dons, talentos e habilidades. Então, a programação Agindo Deus Quem Impedirá tem feito isso, olhando para você e resgatando isso através da palavra. E Deus vai nos direcionando, nos orientando, nos colocando com passos firmes. Certeza, convicção que você é amado do Senhor, que você é amada do Senhor, que não existe ninguém igual você, mesmo que você seja gêmeos com alguém, não existe. Deus fez você único, você é importante para Deus. Então, quando você se valoriza, quando você se ama, quando você entende que você já foi amado e escolhido por Deus e tem um propósito, nada trava o seu caminho, nada atrapalha os seus caminhos. Mas é o que eu disse aqui em Deuteronômio 28. Eu tenho uma condicional, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Então as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer. Mas em que caminhos eu estou andando? Em que portas eu estou entrando? O que eu ando fazendo com as minhas mãos? O que eu ando fazendo com os meus pés? Então Ele vem para nos resgatar do caminho mau e nos conduzir para um caminho de paz, por um caminho de vitória. Isso eu tenho que querer, isso eu tenho que desejar, isso eu tenho que buscar. Não depende de Deus, depende de mim. Você escolhe a bênção ou a maldição. Você tem que escolher. Não, pastora, eu já escolhi. Eu e a minha casa vamos servir esse Deus vivo e poderoso. Eu estou servindo esse Deus grande e poderoso, por isso está dando certo na minha vida. É isso que você tem que entender. Então Deus, Ele nos comissiona, Ele nos chama, Ele vem para nos arrancar do caminho mau, porque Ele nos fez abençoados. Mas a mão do Senhor, ela continua estendida. Os olhos do Senhor, Ele está nos vendo, os ouvidos do Senhor, Ele está nos ouvindo, mas é nós que saímos debaixo das mãos do Senhor. Nós é que queremos dar uma voltinha e sair da presença dEle achando que sabemos tudo e não sabemos nada, porque Ele vai à nossa frente. E se Deus não for, eu não vou em lugar nenhum. Se Deus não estiver com você nessa causa, você pode até ficar aí muito tempo, mas vai ser tristeza, desgosto. Deixa Deus fazer, deixa Deus escolher. Ele anda na contramão da nossa história. Às vezes aquilo que você acha que é bom para você não é. Então deixa Deus escolher, deixa Deus fazer, deixa Deus falar com você. Ouça o que Deus fala. Então eu preciso o quê? Andar nos seus caminhos. Não nos caminhos da minha própria vontade. Eu tenho dinheiro, eu faço, eu pago, eu vou e eu até humilho os outros. Porque às vezes é assim, né? A pessoa tem dinheiro, ela humilha o outro. Não. Deus, Ele te dá prosperidade, mas Ele também quer que você administre bem as suas rendas. Não gaste naquilo que não te traz satisfação. Não gaste naquilo que não traz prazer nenhum. Fica como um saco furado. Você ganha, ganha, ganha e nunca tem nada. Vai saindo pelo meio dos dedos. Já viu isso? A pessoa ganha muito bem, mas ela nunca tem nada. Você vai perguntar se a pessoa tem dinheiro, ela não tem, mas ela ganha tão bem, mas nunca tem. Porque gasta naquilo que não traz benefício nenhum. Então seja aquele que anda nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor tem paz, tem saúde, tem alegria, tem provisão, tem restauração, tem libertação, tem salvação, tem renovo, tem refrigério, tem alegria, tem contentamento, tem fidelidade. Tem prazer em servir a Deus a cada dia, pastor Edson, amados queridos. Exatamente. Inclusive, você falou uma frase aí de Deus estar conosco.
E justamente em Êxodo, capítulo 33, está dizendo que Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Sim. Aí o que acontece? Moisés, a partir do verso 12, Moisés ele roga a Deus a sua presença. Moisés disse: olha, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, Moisés falou: eu vou se o senhor estiver na frente, se o senhor estiver conduzindo. Assim diz Êxodo 33, a partir do 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Te conheço por nome. Então Moisés queria ter certeza que Deus estava à frente, que Deus estava no controle, que Deus não tinha mandado um anjo. Embora um anjo, quando Deus manda, é claro que tem a sua importância, mas Moisés queria ter certeza que era o próprio Deus. Então Deus estava confirmando: não, estamos juntos, estou aí. Então é interessante isso aqui, porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de vida com Deus, na jornada da fé, às vezes fazemos as coisas e acabamos entrando no piloto automático, sabe? Às vezes até alguns ouvintes já acostumou ligar o rádio e ficar nos ouvindo. Às vezes tem gente que liga e sai e deixa o rádio falando sozinho lá, né? Então ele acha que vai ser abençoado, né? Isso é a fé, né? Mas ele tem, para entender, ele tem que ouvir o ensinamento, né? Então, na realidade, isso às vezes é piloto automático. E Deus ele quer falar comigo e com você independente das circunstâncias. E às vezes todos nós enfrentamos alguns desafios na vida e às vezes a gente quer carregar tudo. E é claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Porém, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Descansar em Deus. Descansar não é no sentido de deitar numa rede, né, e ficar ali balançando, esperando e não fazer nada. É a confiança, é paz de espírito, paz interior. Né? Você está trabalhando? Você está fazendo o que você tem que fazer? Beleza, então você tem que fazer o que dá, o possível. Se você precisa de um milagre, depende do impossível, de um milagre. Já falo, milagre não se explica, milagre é uma questão de fé. Se explicar milagre, então não é milagre. Né? Milagre é algo que Deus realiza, em que só Deus. Não é? Então, Moisés estava agora com certeza. Deus, então, estava conduzindo aquele povo. E me chama a atenção no verso 14, que diz assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aqui que está o detalhe, a chave nossa aqui para a nossa vitória. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E essa palavra descansar diz o seguinte, o significado: descansar, assentar, estar aliviado ou quieto, estar seguro, estar calmo,
habitar pacificamente. Entendeu? Então, na presente referência que nós estamos estudando aqui, ensinando, preste atenção, a presença de Deus dará descanso ao seu povo, isto é, a sua presença, a presença de Deus, alivia, conforta, acalma, consola e nos tranquiliza. Então eu preciso da presença de Deus. E eu preciso estar na presença de Deus. E você certamente, neste momento que está nos ouvindo, você está na presença de Deus, porque você está ouvindo a gente. Estamos falando sobre Deus, sobre o poder de Deus, o poder de Jesus, a consolação do Espírito Santo. Então ele está conosco. Então, a presença de Deus é isso. Então, Deus está dizendo o seguinte para mim e para você nesta manhã, você que está a fim de receber essa instrução espiritual. Entrega esse fardo para Jesus. Entrega esse fardo para Jesus. Esse fardo pode representar uma religião. As religiões, elas escravizam as pessoas. Quantos, em nome de uma religião, eles colocam regras pesadas para o povo em que os próprios líderes não praticam muitas vezes. Regras. Muitas religiões falam, para você ser abençoado, você tem que fazer isso, isso, isso. Quando você chega no 10º degrau, você já cansou, você já desistiu. Sendo que só tem um caminho, Jesus Cristo. Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem gente, e a gente não é contra isso necessariamente, mas entenda uma coisa, às vezes tem gente que está tão desesperada que ela começa a fazer campanha de corrente de oração em um monte de lugar e continua com os mesmos problemas e o problema não é resolvido. Por quê? Por que será? Por que será? E o problema não é resolvido. Pode ser que você está com o foco errado. Deus está dizendo para mim e para você que está prestando atenção. Ele quer você por completo. Deus não deseja ser para mim nem para você um garçom. Um garçom. O que é o trabalho de um garçom num restaurante? Ele serve ali as pessoas nas mesas, não é? É um trabalhador, está trabalhando. Você pede ali o que você quer, ele vem entrar e no final você paga a conta, paga uma gratificação para ele também ali, né? Tem um restaurante que cobra uma taxa ali, não é? Mas tem gente que parece que quer tratar Deus como um garçom. Deus, me traz isso. Tá bom, já vou. Depois não acertamos a conta. Deus não é garçom, não estou falando contra o garçom. Não me interprete mal. Garçom é um emprego, é uma função bacana. Estou dizendo que tem gente que pensa que Deus é garçom. Entendeu? Ele tem obrigação de nos servir a hora que a gente quiser. Deus, ele pode entregar a bênção a hora que ele quiser, na verdade. E não do meu jeito. É óbvio que eu desejo, às vezes eu faço alguns pedidos para Deus, que eu queria que ele já, sem eu pedir, ele já tivesse me dado. Mas não é assim que funciona. Tudo tem um tempo de maturação, de maturidade. Então, o que Deus tem nos dado ultimamente é ensinar o povo que nos ouve a crescerem na fé, a não serem crianças espirituais, a não serem bebês espirituais. Porque estamos, queridos, preste atenção no que eu estou dizendo, que isso aqui é interessante. Nós estamos vivendo um tempo diferente, difícil, complicado, em que muitos vão esfriar na fé, muitos vão se apostatar na fé, mas tem outros também que vão ser cheios do Espírito Santo e vão dar volta por cima. Essa é a verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então você tem que entender, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, então você faz seu pedido de oração, faz parte. Fazer pedido de oração, pedir ajuda de oração para lá. A Bíblia fala orar uns pelos outros, tudo isso tem a sua importância. Agora, será que de repente a gente não quer apenas, Deus, abençoa meu casamento, Deus, abençoa minhas finanças, me dê bastante dinheiro, e a gente só quer isso e mais nada? Aí está errado. Quando isso é prioridade, está errado. Deus diz assim, filho, dá-me o teu coração. Quando ele está falando, filho, dá-me o teu coração, ele está dizendo, dá-me você por completo. Eu quero te ajudar, quero te fortalecer. Então Moisés falou, Deus, o Senhor próprio, eu quero a tua presença. É muito importante, é muito sério, porque Davi declara no Salmo 51, verso 10 a 12, cria
em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não tires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, como eu perco essa presença de Deus? Porque aqui, Êxodo 33, 15, então disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. E Davi declara: cria em mim um coração puro e renove em mim o espírito reto e não me lance fora da tua presença. Então você tem que tomar cuidado para a presença de Deus não sair da sua vida, porque Deus não habita em lugar estranho. Deus não divide a sua glória com ninguém. A unção que você tem é muito preciosa. Eu estava domingo de manhã instruindo uma pessoa sobre isso, porque, pastora, mas eu falo, mas a pessoa não quer. Pastor, mas eu convido, mas a pessoa não quer. Eu falo isso, mas a pessoa não quer. Tem tanta gente que quer, então fala para quem quer. Porque você lança pérolas aos porcos. A pessoa zomba de você, não quer o seu Deus. Então não perca tempo com quem não quer. Ensine quem quer aprender. Porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa, ela é preciosa. E tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer ouvir você. Então ensine quem quer te ouvir. Então, a presença do Espírito Santo, ela sai daquela rodinha ali do Salmo 1 ali, que diz que você não deve se assentar à roda dos escarnecedores. Porque a pessoa tem Deus, ela acha que todo mundo vai querer o Deus dela e não vai querer não, querido. Para de perder tempo com quem não quer Deus. Ensine, seja exemplo, deixa a luz de Cristo brilhar em você. Sabe o que vai acontecer? Os milagres seguirão aqueles que creem. Vai chegar uma hora que a pessoa vai querer o seu Deus. Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim: puxa, minha vida está tão mal. A sua vida, eu tenho observado, tem algumas coisas que você melhorou tanto. Me ensine essa receita. Então Davi, ele declara: não tire, não tire. Moisés, né? Aqui no Salmo 51. Ah, sim, exato. Entendeu? Então, a minha preocupação é com quem tem e está perdendo agora. Você está perdendo a graça, perdendo a glória, perdendo a unção, perdendo os dons, os talentos, as habilidades, porque você está ficando morno. E os mornos serão vomitados. Ou você é quente ou você é frio. Porque existe uma categoria de pessoas que estão se esfriando na fé. E Moisés sabia que Deus estava com ele. E ele ainda declara: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele tinha convicção. Então você tem que ter certeza do Deus que você serve e parar de brincar. Porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você sabe quando a presença de Deus sai da sua vida e você começa a perder muitas coisas na sua vida. É hora de mergulhar nas águas do Espírito, mergulhar na presença de Deus. Queridos, é tão forte que quando você está com Deus, Ele te fala rápido, Ele te dá sinais, Ele te mostra. Você vai entrar numa armadilha, Ele mostra, você já sai correndo daquela armadilha, porque você anda no mundo e o mundo jaz no maligno. Você anda no mundo, mas o mundo jaz no maligno. Então esse mundo que vem para roubar, matar e destruir, roubar a sua alegria, matar os seus sonhos, destruir a sua vida. De João 10:10, eu preciso ter essa revelação, esse entendimento que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo, ele compete com Deus, ele já é falido, derrotado, não tem nem a chave da casa dele, mas ele não desiste. Ele não tem pressa de estragar o seu casamento. Ele não tem pressa de estragar a sua alegria, ele vai aos poucos. Ele lança uma seta aqui, uma seta ali, uma tristeza aqui, um eletrodoméstico quebrado ali. E a briga vem, a intriga vem. Então, quando a presença de Deus está na sua vida, você tem revelação, você tem discernimento, você tem luz, as trevas não ficam naquele lugar.
E você sabe que a graça, que a glória, que a presença de Deus que você conquistou com jejum, com oração, com renúncia, com perseverança, não pode perder assim tão fácil e tão rápido da sua vida. Então zele por essa presença que está em você, que está em nós. Tenha zelo, tenha prazer, tenha amor pela palavra viva, poderosa e eficaz. Se você é o que você é porque você tem o Deus que você tem. Se você tem o que você tem, é porque você tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Ensine isso. Ensine isso para os seus amigos. Ensine isso para os seus filhos. Que a presença de Deus atrai milagres. A presença de Deus fecha portas. A presença de Deus abre portas. A presença de Deus, ela é poderosa na nossa vida. Estamos aqui fazendo uma análise espiritual de Êxodo 33, a partir do 12, quando Moisés roga, pede a Deus a sua presença, e anexo aqui ao Salmo 51, não é? O verso 10 e 11. Sim. Aí que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O verso 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. A alegria da tua salvação. Uma pessoa que conhece Jesus, que caminha com Deus e de repente ela começa a se apostatar da fé, ela perde a alegria, ela perde a beleza espiritual. Ela perde, porque todo ser humano, todos nós somos corpo, alma e espírito, né? E a pessoa, quando ela não tem esse encontro verdadeiro com Deus, esse novo nascimento, ela tem dentro dela um vazio existencial. E esse vazio não consegue preencher com dinheiro, não consegue preencher com essa fama que o mundo fala, não consegue preencher com coisas boas da vida. Coisas boas para a vida é bom, a gente fica feliz e alegre, mas esse vazio existencial só é preenchido com a presença do Espírito Santo. Por isso que Davi estava pedindo perdão, porque Davi, no contexto aqui, ele tinha pecado, né? E então ele se arrependeu, confessou, se arrependeu e tal, e Deus o restabeleceu, né? O restaurou, entende? Então é isso. Então estamos vivendo um tempo assim confuso. Quando eu falo estamos vivendo o mundo, né? O mundo geral, global, todo o planeta Terra, né? Mas também está tendo um despertamento espiritual naqueles que estão buscando a Deus. E o Espírito Santo, ele age, o Espírito Santo, ele trabalha, sim, ele conhece o nosso coração. Então creia nessa palavra, nessa instrução, descanse no Senhor, como diz o Salmo 37, para a gente concluir. Salmo 37, o verso 5, que é tão conhecido, né? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Está chegando a bênção está dentro de você. Aquilo que você precisa já está tudo pronto. Aquilo que nós necessitamos já está pronto. Então comece a descansar, confia. Manda essa preocupação embora, essa ansiedade. Ou você faz isso, ou você vai morrer ansioso, ansiosa. Você tem que aprender. Se a gente ficar falando disso aqui, vai longe. É um assunto inesgotável. 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 Jesus, ele diz aqui, ó, vou tentar concluir agora. Jesus diz aqui em Mateus 6, só para confirmar tudo que a gente está falando aqui. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, quem escreveu foi Mateus, mas são palavras aqui de Jesus. Não andeis cuidadosos. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ou seja, não se preocupe. Essa palavra aqui, não andeis cuidadosos, está dizendo assim,
dividir em partes. Não fique dividido. Casa dividida não prospera. Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Então, às vezes, estou falando individual agora. Se tiver com a tua mentalidade dividida, de um lado você está acreditando, não, vai dar certo. Do outro lado, não vai dar certo. Não fique dividido. Coloque a mente 100% e dizer, vai dar certo. Já deu certo. Deus está comigo. Eu estou com Deus. Eu estou orando. Estou me consagrando. Estou servindo a Deus. A provisão vai chegar. Então não fique dividido. Será que vai dar certo? A palavra aqui, ela sugere distração. Eu venho falando há meses essa palavrinha aqui, ó, distração. O motorista de carro, de caminhão, de ônibus, o motorista. Uma distração, ele pode causar um acidente. Se pesquisar, a grande maioria dos acidentes foi uma distração. O cara olhou de repente para um outdoor, tem muito disso, né, na estrada, na cidade. De repente você fez um gesto ali e naquela distração, pá, bateu no carro da frente. Parece que esse carro não estava aqui, mas a distração cega você. A distração você não enxerga um palmo, ainda mais no sentido espiritual. Então que o Espírito Santo nesta manhã possa estar dando para mim, para nós, para você que está ouvindo, que ele possa abrir os nossos olhos espirituais para que não sejamos enganados ou enganado com a distração. Sabe aquela conversa que não chega a lugar nenhum? Sabe aquele assunto que não tem fim, mas é um assunto que cansa a família, que cansa todo mundo, que deixa todo mundo estressado? Isso muitas vezes é distração. Porque quando você tem uma reunião familiar, quando você tem um bate-papo com alguém que precisa resolver algo e resolve, é uma coisa. Agora, quando não se resolve, quando você só fica brigando com a sua família, toda semana, em vez de se reunir para confraternizar, se reúne e começa a discutir o mesmo assunto, passa meses, vira ano, e você continua birrento, continua encrencando com todo mundo. Você acha que isso é de Deus? Claro que não. Então pense nisso. Então isso são distrações. Distrações, aí você perde a paz, perde a alegria, às vezes perde até amigos, perde amizade com parentes, gente boa da tua família, e de repente ninguém quer se ver mais. Olha o que Deus está falando, isso aqui é para consertar a gente. Às vezes a gente fala assim, Senhor, conserta o fulano. Às vezes Deus está falando, tem que consertar é você. Porque tem pessoas que ela ora, mas ela tem facilidade em entrar em confusão. Então ela precisa vigiar mais. Vigiar os seus 5 sentidos. O que você ouve, o que você fala, o que você vê, onde você entra. Então vigiar é muito importante. Vigiar e orar. Então tem pessoas que quando ela tem um problema que ela não foi resolvido, ela vai atrair mais confusão. Então eu preciso resolver alguns conflitos que não estão resolvidos, porque aquilo que você não resolve começa a atrair mais problemas. Um abismo chama outro abismo. Um cego não pode guiar outro cego. Ambos vão cair no abismo. Então você tem que andar com gente melhor que você. Se a pessoa tem uma deficiência, ela vai andar com alguém que está forte para segurar ela, não é verdade? Então Deus, ele nos comissiona a ter bons conselheiros, bons mentores, ouvir quem é melhor que você naquele setor que você trabalha, se especializar mais naquilo que você sabe fazer. Você vai aprender coisas melhores. Eu estava atendendo uma contadora ontem e ela está no nível de ela estacionou naquele ambiente e ela quer melhorar, ela quer evoluir. Então, quando você está no escritório que estacionou, até aquela máquina já está antiga, já está na hora de melhorar, mas ninguém melhora nada, a pessoa fica acomodada. O mundo é grande, a cidade é grande, Curitiba é maravilhoso, tem grandes empresas esperando você, mas você se acomodou naquele cantinho, naquela mesinha, naquela salinha, naquela máquina. E você, pastora, deixa eu quietinho no meu canto, porque se eu for para um lugar maior eu vou ter mais trabalho, mas eu vou ganhar mais. Mas se eu tiver mais trabalho, então eu vou me cansar, deixa eu quieto no meu canto. Então se você quer coisas maiores, você vai ter lutas maiores. Se você quer coisas pequeninas, então fica no seu mundo acomodado.
Não, pastor, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero me especializar, eu quero conhecer novas pessoas, eu quero levar o Jesus que eu creio, eu quero escrever um livro, eu quero gravar uma música, eu quero ampliar o meu negócio, eu quero dar emprego para outras pessoas, eu quero ampliar o meu relacionamento, porque se eu ampliar o meu relacionamento, eu vou levar o meu produto lá naquele outro lugar, naquele outro país, naquela outra cidade, e assim sucessivamente. Você é jovem, inteligente, tem capacidade, e Deus te deu unção, 3 vezes mais, 10 vezes mais. Para quê? Para ficar parado? Não. Então Deus nos comissiona. Por que eu fiz esse paralelo aqui entre Moisés e Davi? Porque Davi falhou, caiu, errou, fracassou, mas o que ele fez? Ele vinha até Jesus e se arrependia. Senhor, eu falhei de novo, eu errei. Mas ele tinha um coração aquebrantado. É isso que eu preciso ter todo dia. Senhor, hoje eu quero ser melhor que ontem. Ontem eu deveria ter feito, mas não fiz. Mas eu vou fazer hoje e amanhã eu quero ser melhor. E quando você traz a responsabilidade para você, a luz de Cristo, a glória de Deus vai estar na sua vida. A presença de Deus vai atrair os milagres e as pessoas vão querer que você ponha a mão nelas. Pastora, me abençoa porque eu não estou conseguindo. Eu estou frágil, fraco, cansado. Mas eu creio que se você orar, essa dor vai sumir, vai desaparecer. Porque onde Deus está, o mal tem que sair. E essas manhãs têm sido manhãs impactantes dessa presença, pastor Edson. Amém. E a conclusão é o seguinte, queridos. É justamente cada um de nós, eu, Edson, tenho que fazer a minha avaliação da minha vida e cuidar da minha vida espiritual. E você fazer a mesma coisa. Você não tem que cuidar da vida espiritual dos outros e ficar reparando, observando. Olhe-se no espelho e cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Zele. Pense nisso. Pense nesse encerramento aqui, nessa conclusão. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Porque muitos cristãos, ele fica se intrometendo na vida dos outros. Na vida espiritual dos outros. Reparando. Olha o fulano, olha o Beltrano. Deus não se agrada disso, não. Mateus capítulo 7, Jesus chegou e disse o seguinte, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, Deus está falando com o seu povo. Deus quer consertar o povo dele. Entendeu? Que às vezes fica perdendo tempo com distrações desnecessárias. Aí não cresce espiritualmente, não desenvolve a sua intimidade com Deus, porque Deus, ele quer a nossa intimidade. E você não consegue isso com esforço e prometendo o mundo e o fundo. Não é assim que funciona. Não adianta você falar, eu vou melhorar, eu vou fazer isso tudo certinho. Irmão, Deus não está falando de regrinha. Pode, não pode, faz assim, faz assado. É o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, dentro de você. E vai ter nesse tempo do fim uma grande colheita de almas para o reino de Deus. Pessoas, escreva o que eu estou falando ou grave o que eu estou falando. Pessoas que você nem imagina vão encontrar você e vai dizer, fulano, eu tive um encontro com Jesus. Você vai levar um susto. Falei, nossa, fulano se entregou a Cristo. É isso mesmo? Por quê? Quem vai convencer esse pessoal? É o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo. Uma parte do povo de Deus está fora da casinha. É o Espírito Santo, não é o pastor, a pastora, o bispo, o padre, sei lá quem. É o Espírito Santo. Quem ensina a palavra, quem ministra, ou você que é um cristão, que discipula outro, você é um instrumento nas mãos de Deus. Mas quem vai convencer o coração, quem vai mudar é Jesus, através do Espírito Santo. Então não queira forçar a barra. Não queira forçar. Tem gente que quer forçar a conversão dos outros. Não existe isso. A pessoa pega birra de você, não quer nem ver você nem pintar de ouro. Você se torna chato. Quem faz a obra, quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte é ensinar, ministrar. Quando fala nossa, atua também dentro da sua realidade. É viver esta bênção, esta graça, ser bênção nas mãos de Deus, cuidar da nossa vida espiritual e que possamos, através de nós, de você que está nos ouvindo, cada um de nós sermos um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação?
Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Gente querida, gente amiga, participe com a gente do Agindo Deus, aqui pelo rádio, pela internet, o nosso WhatsApp 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Faça o seu pedido de oração, dá o seu bom dia e conta o seu testemunho, e juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Maravilha, maravilha, graças a Deus. Gente, vamos ouvir aqui, eu vou ler um testemunho que chegou para a gente agora de manhã, um testemunho justamente de trabalho, ou de emprego, né? Olha só que interessante, daqui a pouquinho você vai ouvir um outro em áudio, que a pessoa foi abençoada, a esposa do ouvinte, né? O casal ouve a gente lá, acho que da União da Vitória, acho que é a cidade, União da Vitória, isso mesmo. Ele é Emerson, né? Emerson, lá de União da Vitória. Ele mandou um áudio ontem e informando a bênção que ele recebeu. Vamos pelo áudio primeiro? Vamos ouvir o áudio do ouvinte Emerson, lá de União da Vitória. Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, eu quero contar uma bênção que eu recebi essa semana, irmãos. Eu liguei o rádio na segunda-feira e o irmão estava orando em favor de causas financeiras. Isso mesmo, era causa financeira, para que Deus nessa semana entrasse com providências em causa financeira. E a minha esposa, ela estava com um problema na justiça, né? Uma causa financeira. E no momento da oração eu apresentei a vida dela, irmãos. Eu estava ouvindo o rádio e apresentei a vida dela. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, nesta semana mesmo, ontem, ela recebeu o dinheiro que estava, vamos dizer assim, encalhado, que estava trancado. Jesus foi lá com as suas mãos poderosas e abriu o mar vermelho para ela, o mar da dificuldade. Fique na paz, irmão, e esse é o testemunho de Emerson de União da Vitória, estado do Paraná. Olha que maravilha, você viu o poder, e eu falei na segunda-feira, seria uma semana de liberação, algo profético. Quando você ouve alguma coisa profética, né, você tem que pegar o sinal, né? Você tem que estar captado, captou ali a revelação, é minha, a bênção é minha, a vitória é minha. Então Deus seja louvado por tudo isso, né? Importante que a família foi abençoada, a esposa do ouvinte, né, o casal, né? Um outro testemunho que recebemos agora de manhã, a nossa ouvinte, ela é a Luciana. A Luciana é aqui mesmo de Curitiba. E ela diz o seguinte: a paz, pastor e pastora. Meu testemunho é minha filha Isabela prestou concurso público da Prefeitura de Curitiba. E graças a Deus ela passou. Sempre que ela tinha prova do concurso, eu pedia oração para vocês no rádio. Eu orava junto com ela e com Deus, né? Orava junto com ela. E Deus, o bom pastor, ela diz, e Deus
é um bom pastor. E ela diz, eu sou diarista, eu sou diarista e pela fé em Deus consegui formar minha filha em pedagogia. Paguei a faculdade dela, o Senhor Deus me ajudou muito. Diz aqui a Luciana, obrigada Deus, obrigada Deus. Olha que lindo, né? A irmã trabalhando honestamente ali como diarista e ela explicando que ela investiu na filha dela. E hoje a filha dela passou no concurso e ela está dizendo que foi a mão de Deus, né? De fato foi Deus, mas a irmã Luciana, como mãe, se esforçou, investiu, a filha também se esforçou, estudou, né? Porque tem gente que quer que Deus faça tudo, né? Deus faz o impossível, mas o possível você tem que fazer. Então, a filha, parabéns, né, para a filha dela, né? Que teve essa bênção, né? Conseguiu ser aprovada, né? A Isabela, né? Então, ou seja, mas ela estudou, né? Orou, a mãe trabalhou, você vê, um conjunto de coisas boas que não tem como Deus não agir, Deus age, Deus abençoa, né? Então, parabéns aí, Deus abençoe a Luciana, ela mora no Sítio Cercado aqui em Curitiba, um bairro, né? No Sítio Cercado em Curitiba, e que Deus abençoe que a sua filha tenha sucesso aí, trabalhando na Prefeitura de Curitiba, que ela seja, ela cresça e prospere na área aí que ela vai atuar, né? Beleza? Que bênção, né, pastora? É muito bom ouvir essas coisas, né? Graças a Deus. Quando você honra a Deus, sendo fiel a Ele, com as suas ofertas, com as suas contribuições, sendo um intercessor, sendo uma coluna dessa grande obra, as janelas se abrem. Se elas se abrem é porque elas estavam fechadas. Se elas estavam fechadas, é porque você precisa fazer algo para que ela se abra. Você já tem a chave. Então, quando você faz um propósito de estar se dedicando momentos na presença de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então a palavra direcionada, focada na necessidade do ouvinte, ela vai de encontro e ela abre as portas que estão fechadas, porque existem travas, existem cadeados, existem correntes, existem espíritos devoradores que tentam tirar das suas mãos o fruto do seu trabalho. Então, quando você é fiel na sua colaboração, quando você tem sido aqui o agente de Deus que faz a obra chegar lá no sítio, na chácara, na fazenda, na casa da vovó, no hospital, na casa de repouso, no presídio, tantos lugares, as pessoas estão ali com o seu rádio, com o seu celular, com o seu computador, focada em Deus, nessa presença que nós falamos agora há pouco. Então, quando você dá crédito à voz profética, essas janelas se abrem. Eu dou um decreto no mundo espiritual que a minha esposa receba. Foi isso que você fez, o nosso ouvinte. Ele entregou diante de Deus o seu pedido, crendo, e ela recebeu. E ela recebeu. Então, continue nessa visão, nessa fé, sendo um agente de Deus, sendo aquele que investe num terreno fértil, produtivo, que dá fruto, 30, 60, 100 por um, e milhares e milhões de pessoas que ainda nem se identificam, porque eu sei que acontecem muitos milagres e o sobrenatural acontece, mas não são todos que se identificam, não são todos que contam, mas lá no céu está tudo gravado. E os anjos celebram a salvação, Deus celebra, o Espírito Santo celebra a salvação, a libertação, a cura, os milagres. Então, você que ainda não se identificou, você que ainda não contou o seu milagre, deixa Deus ser glorificado através da sua vida. Não tenha medo. Deus não toma aquilo que Ele já te deu. Se Ele te deu, é seu, ninguém toma. E nem serve para outro, é para você. Então, a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores e nem desgosto. Tá entendendo? Não acrescenta desgosto na sua vida. Então você merece, diga eu mereço. É justo, é honesto, é verdadeiro, é o fruto do meu trabalho, eu mereço. Então receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Então você merece, diga eu mereço. E eu vou receber porque eu mereço. É justo, é honesto, é verdadeiro, traz louvor para a minha vida e para o Deus que eu sirvo. E recebe em nome de Jesus. É isso. Então, quando você receber um presente, não diga assim, não precisava não.
Não precisa falar mais isso. Não. Agora você tem Cristo, você tem um Deus rico, poderoso, que é dono do ouro e da prata. Diga, que maravilha, que bom que você me deu esse presente. Eu mereço. Muito obrigada. Diga, muito obrigada. Então não fica falando, não precisava não. Precisa sim, precisa ser agente de Deus, precisa ser coluna, precisa ser intercessor. Eu quero ser um intercessor, eu quero ser um agente de Deus, eu quero fazer parte dessas colheitas dos últimos dias, porque Deus tem me dado riquezas. Eu quero ser um agente de Deus hoje, eu quero me levantar hoje, porque eu quero investir no reino, no reino. A gente está aqui se doando a nossa vida, porque nós somos vasos vazios para Deus encher. Então nós escolhemos porque Deus escolheu primeiro. Então escolha hoje ser um agente de Deus. E dentro dessa palavra, agradecer a você. Antes de pedir para outros serem, eu sempre agradeço por você que já é um agente de Deus. Você, meu querido e minha querida, que gentilmente, voluntariamente, generosamente, com fidelidade, está plantando a sua semente. Ontem, eu não vou falar nomes, é claro, mas ontem uma pessoa, até ela semeou uma oferta. De vez em quando a gente recebe, essas pessoas falam, eu até entendo o que elas falam, eu compreendo. Mas é bom eu falar porque de repente alguém não ajuda porque acha que é pouco. Ela mandou uma semente e disse assim, olha, é pouco, mas é de coração. E eu sei que é verdade isso. Então, eu quero chamar a atenção de você que pensa assim, eu vou ajudar, mas é pouco, eu não vou ajudar não. Esse é o problema de muita gente. Não estou dizendo que a pessoa é um problema, só estou dizendo que isso aqui é, como é que se diz? Como eu usava o termo antigamente, a gente parou de falar, de vez em quando a gente fala, o tijolinho da fé, né? Olha para o muro. Você deve estar numa casa agora, se você olhar deve ter muro em volta, não é? Você olha no muro, tem vários tijolos ali. Tem muro de vários tamanhos, né? De altura, 1,20 m, 1,5 m, 2 metros, talvez até 3, depende aí de onde você mora, né? Então você imagina, são vários tijolos, um do lado do outro, um em cima do outro, e ficou do jeito que você quis aí o muro da sua casa, a divisa aí com o seu vizinho, assim por diante. Agora você imagina, começa a tirar um tijolo daqui, tira um tijolo dali, vai tirando, vai quebrando, vai fazendo uns buracos e tirando. O que vai acontecer? Pode ser que esse muro vai cair com facilidade. Usando essa analogia do tijolo, da parede, né? É assim também. Então, justamente, é quando você diz assim, eu não vou ajudar porque é pouco. É justamente esses milhares que falam assim que está fazendo falta, entendeu? Então é isso. Então eu quero agradecer aos fiéis, você faz isso espontaneamente, você está mantendo o Ministério Agindo Deus, a gente agradece, eu tenho que fazer esse agradecimento. Não tem como não agradecer. Tem que agradecer mesmo, sempre agradecer. A Deus em primeiro lugar e a você, meu irmão. A minha irmã, meu amigo, minha amiga, e você ouvinte, né? Você internauta. Então, agradecemos e pedimos a você que se identifica, você que nos acompanha, você que deseja que a gente continue com essa 1h30. Por que eu estou falando isso? Porque o Agindo Deus, quem impedirá, quem acompanha desde o início ou pegou o barco andando, essa é boa, o barco navegando, vamos dizer, nas águas. Pegou o mover, o mover, né? Pegou o mover profético. O que acontece? São 18 anos aqui. E como eu usei a figura do barco, esse dia eu estava assistindo um filme real que aconteceu, acho que no ano de 2000, se eu não me engano. Uma jovem que ela atravessou o oceano, não vou contar o detalhe que é muito longo, mas ela, e como eu vi que eu gosto de coisa que foi verdade, foi algo que aconteceu, e ela ficou 200 e poucos dias em alto mar. E eu não sabia que era um filme real, depois que no final eles contaram que aconteceu, eu tinha até esquecido dessa história, foi pro mundo inteiro essa história, né? E ela ali sozinha ali, então teve momentos ali de batalha, e ela tinha uma embarcação preparada para aquele tipo de desafio, né? E ela estava sozinha ali, mas ela teve êxito, né? Ela teve êxito. Então a nossa vida, a sua vida é assim, uma embarcação, né?
E às vezes vem umas trovoadas, né? Vem umas tempestades em forma de alguns problemas, né? Você se segura em Deus, não, eu vou vencer essa, eu vou passar essa. E você passa. Então é uma questão de fé, de coragem, e a luta e a batalha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente nota que desde o início de janeiro para cá, né, o próprio Brasil, né, a gente entrou um ano assim meio na ressaca, parece, né? Muitos queriam uma coisa e veio outra, né? Então, tipo assim, né? Então, parece que eu sinto no mundo espiritual que tem essa onda. E quem vai nos dar a vitória, amados e amadas, é Jesus. É Jesus. Ele é o único. Então, muitos ainda estão com a mente bloqueada, uma sensação de perda, uma sensação de que a coisa está indo para trás, uma sensação... E isso está acontecendo com muita gente. Então, existe o lado do mundo espiritual da coisa, né? Porque a Bíblia ela é bem clara, ela diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra, né? Mas quando há algo errado, sobra para todo mundo. Então, tem essa questão espiritual, né? Mas a nossa vitória está em Deus. Então, essa palavra que é de encorajamento para você que é um semeador na obra. Você e é muito importante esse tijolo que você disse, quando a pessoa também ela tira da vida dela o tijolo do investimento no reino, ela também dá uma legalidade para uma abertura de coisas ruins, porque ela tirou aquele tijolo. Então ela gasta naquilo que não satisfaz, né? E tirou bem o tijolo, que é aquilo que ia fechar uma legalidade na vida da pessoa. Que a Bíblia diz, né? Lança o teu pão sobre as águas. Então você não sabe de onde virá o retorno, mas você investiu, lançou, você colocou o fruto do seu trabalho em um investimento. Então o reino, a obra, é um investimento produtivo. Você está investindo em vidas, em pessoas, em almas. Uma pessoa sendo abençoada já valeu o dia. Se estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, e essa palavra tocou em uma pessoa, já valeu o dia. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Olha que forte. Exatamente. Então isso aqui é uma palavra de agradecimento e também um pedido para você que tem, eu creio que quem é agente de Deus é um chamado, é uma missão que Deus te deu. Então quem ainda não se envolveu, porque de duas uma, ou não está entendendo que ele é chamado, mas não está ouvindo o chamado de Deus, ou realmente não é chamado, ou uma coisa ou outra, né? Porque eu sou livre. Ontem eu quis plantar uma semente num certo ministério, que eu estava ouvindo algo ali, eu falei, olha, e eu fui tentar daí mandar o QR Code, um sacrifício, falei, mas não é possível que eu não vou mandar uma oferta, eu quero mandar. Aí colocava o celular no tal do QR Code lá, dizia que não estava certo e tal. Aí com muito custo lá, o pessoal colocou o CNPJ, assim, aí eu peguei, aí eu digitei rapidinho, falei, não, eu vou semear, e semeei. Então, até para semear dá trabalho. E eu tenho prática de negócio, de olhar ali, mas eu colocava ali e não dava certo. Falei, não é possível. Falei, agora que eu vou dar a oferta. E consegui semear naquele projeto que eu senti Deus ali de ajudar. Então é assim que funciona. Então por isso que acontece. Então o inimigo ele vai tentar oprimir de alguma maneira. Entendeu? Então, meu amado e minha amada, mantenha a sua fidelidade, vá à luta, vá à batalha, Deus proverá. Sabe, o salmista, o Davi, Salmo 37, verso 25, ele diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu amado, a tua descendência não vai perecer, se você é justo, através de Cristo, de Jesus, e você que está semeando aí. Então que Jeová Jiré, o Deus provedor, possa multiplicar o seu salário, o seu ganho, a sua renda, o seu prolabore, multiplicar o azeite, como ele multiplicou o azeite da viúva, que ele multiplique e prospere muito você. Eu quero declarar, encerrando a programação de hoje, em nome de Jesus, Pai, abençoa todos que ouviram a palavra, o ensinamento, que todos possam crescer e desenvolver a sua fé e prosperarem na sua caminhada com Deus. Dê saúde, força, ânimo aos teus filhos e filhas. E abençoe e prospere muito, Pai, aqueles que apoiam, aqueles que semeiam ou que vão começar a semear a partir de hoje. Abençoa. Se porventura, Pai, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, se ele está travando alguém de semear, que essa trava seja destruída agora, em nome de Jesus de Nazaré.
Deus, tira todo espírito de rebeldia, espírito de rebelião, espírito de murmuração, espírito de inveja. Eu repreendo esse espírito da inveja, seja destruído agora, em nome de Jesus. E que a bênção da abundância, da paz, da saúde seja sobre todos que nos ouvem. Abençoa a água, seja um remédio após a oração. Que a bênção da abundância repouse sobre todos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos nesta manhã pela sua presença poderosa, impactante e transformadora que chega. Chega no trabalho, chega na casa, chega no sítio, na chácara, na fazenda, no automóvel, na sala de reuniões, de negócios, o patrão, o funcionário, pessoas maravilhosas e queridas que nesse momento deixaram seus afazeres para receber essa presença poderosa, e eles dão um decreto no mundo espiritual. Se o Senhor não for comigo, eu não vou fechar esse negócio. Se o Senhor não for na minha frente, isso não vai acontecer. Então, dá um sinal, Pai. Mostra para essa pessoa que ela está no caminho certo, que a tua presença é poderosa. Abençoa os agentes de Deus, as colunas, os intercessores, esses que vão semear hoje, que estão, meu Pai, indo ao banco, que estão fazendo Pix, que estão se direcionando para uma obra de evangelização radiofônica que tem chegado aos lares, às famílias, e vidas têm sido transformadas, Pai. Eu creio que essa pessoa fala com vontade, com gosto, com prazer. Eu sou um agente de Deus. Nós cremos que não vai faltar coisas grandes, não vai faltar coisas pequenas, porque o Senhor abre as janelas dos céus e que dela venha maior abastança. Que haja, Senhor, o fruto do trabalho de realizações, que essa pessoa não venha gastar o seu salário, o seu dinheiro em remédios caros, em eletrodomésticos quebrados, automóveis, nessa casa que tudo quebra, que tudo estraga. A partir de hoje, nós declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o devorador não tenha poder na vida dos agentes de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, antes de nós encerrarmos aqui, convidamos você que deseja estar conosco, dia 26 de fevereiro, o último domingo de fevereiro, às 9h30 da manhã, vamos estar na nossa reunião lá no hotel em Campo Largo. Então você de Campo Largo, não perca, coloca na sua agenda. Mas todos os domingos, a partir das 18h30, nós estamos no nosso espaço do Agir de Deus em São José dos Pinhais. Se você já foi lá, se você inclusive esteve na campanha com a gente, né, no sábado e domingo passado, que foi uma bênção, se puder, retorne. Vamos estar lá trazendo uma palavra de fé, ungindo as pessoas. Vai ser um mover sobrenatural também, em nome de Jesus. Todos os domingos, a partir das 18h30, fica ali na Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, na cidade de São José dos Pinhais. É Centro Comercial R7. Coloca no Google, Centro Comercial R7 São José dos Pinhais, você vai ver um prédio enorme, um amplo estacionamento. No primeiro andar ali está o espaço do Agir de Deus. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Hoje a gente não leu muitas participações, que enquanto a gente pregava foi chegando, né? A gente vai ler depois uma por uma. Que Deus recompense a cada um de vocês. Um ótimo final de semana. Se Jesus não voltar, pretendemos estar de volta aqui na segundona, em nome de Jesus. Aquele abraço, Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau e até a próxima programação. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.